É como se de repente se fizesse claridade. Quer dizer, há uma penumbra qualquer que nos tapa, que nos cega, digamos, na capacidade de definir. E por qualquer razão, um vento, uma coisa qualquer, e a nuvem desfaz-se, percebe, e faz-se uma claridade enorme, digamos, mas concreta. Quer dizer, é uma realidade insofismável para mim. Tem-me acontecido. Quer dizer, é claro, era evidente. Era tão evidente que fosse assim, como é que eu não percebi? O processo de pintura é um processo de tentativas de codificarmos ideias, de nos relacionarmos com essas ideias e de tentarmos transcrever o que é uma necessidade interior de, provavelmente, da explicação nesse sentido das artes, não é? Uma necessidade de contacto com o mundo. É uma necessidade profunda, não é? A capacidade de construção de imagem, a capacidade de inventariação, a capacidade de transmutação, se quiser também, é contínua e é imparável. A minha vida passa muito, ou completamente, pela pintura. É evidente que tem a vivência comum de toda a gente. Mas, de facto, a pintura absorve-me. E mesmo quando estou, enfim, na minha vida do dia a dia, estou de facto aí, mas também estou, ao mesmo tempo, sempre a pensar em pintura, nestes acontecimentos que vão acontecendo no ateliê, nos trabalhos que estou a fazer, digamos, e portanto, de facto, passo a minha vida com uma proximidade muito grande à pintura, aqui ou fora mesmo. Bom, o processo da forma, digamos, está muito ligado, portanto, à ideia que em princípio gostaríamos de transcrever na pintura.
E é evidente que é um processo extremamente complexo digamos, e nada fácil, e vai sendo uma conquista através do tempo, não é? Portanto, nós vamos percepcionando e vamos cada vez mais, digamos, tentando coordenar e ordenar uma dada forma que, por um lado, corresponda a um desejo, digamos, da figuração, ou seja, da ideia que queremos transcrever e que se aproxime o mais possível disso. Há um mundo infinito de possibilidades de construção de pintura, não é? Há um mundo real e há um mundo imaginário. Tudo isto é um grande conflito e, portanto, há grande dificuldade em determinar que ideias, quais as melhores ideias para um processo formal. Há uma necessidade de retomar esse discurso anterior e tentar fazê-lo avançar. E há uma necessidade quase que orgânica de continuar. Uma coisa são os acontecimentos da pintura que se vão reorganizando na tela, o movimento mental que está por trás e que leva a essa ação e essa coordenação, digamos, e depois há todo um processo de concretização, digamos. Partimos de um dado momento em que nada existe sobre uma tela, vamos estratificando argumentos uns sobre os outros, vamos planificando, vamos determinando. O próprio movimento de execução dá-nos meios para proceder a outros argumentos que até num primeiro momento não imaginaríamos, não é? E todo esse processo vai sendo construído e o que o tempo faz e a experiência faz é que fazer exatamente a limpeza de toda essa massificação argumentista, digamos, para deixar digamos, o que é absolutamente essencial, ou seja, num quadro o que fica é muito pouco daquilo que foi a feitura, o que teve que ser o desenvolvimento e o que teve que ser as apostas que se fizeram constantemente até àquele momento, que no fundo a imagem final é residual em termos, digamos, de todo este percurso. Isto é um processo é um processo de conquista gradual, percebes? Quer dizer, não é o que nós
poderemos desejar ou querer, mas as coisas vão acontecendo aos poucos, não é? Nos casos mais rapidamente, noutros não tanto, não é? E isso é uma situação extremamente morosa. J'ai à plusieurs reprises vu le travail de M. Justine Wavre pendant l'année scolaire 1975 à 76. Ses progrès sont constants et ses recherches s'orientent d'une manière intéressante. E o que acontece numa cidade como Paris é que nestes locais aparecem de facto gente muito diferenciada, mas também aparecem grandes intelectuais, grandes autores, grandes escritores, grandes poetas, grandes pintores, grandes músicos, grandes cinéfilos, aparece tudo, não é? Artistas, digamos, da cinematografia, etc, etc. E, portanto, acidentalmente podemos conhecer alguém muito interessante, percebe? E depois, o que acontece é que isto é tudo gente volante, não é? É tudo gente que circula, que não está, digamos, cristalizada, não é? Ou em famílias, ou isto e aquilo, e, portanto, está muito à vontade para depois ir em grupo, jantar, conversar, passear, não sei o que mais, não é? E é neste tipo de convívio, não é? Que se conhecem pessoas absolutamente espantosas, quer dizer, que se vai a ateliês de colegas que nós não conhecíamos, que percepcionamos o seu trabalho, a riqueza da sua intervenção. Estas grandes cidades têm isso, têm uma grande riqueza. E estas cidades têm outra coisa, quanto a mim. Têm poder de nos dizer: o senhor pode ser o que quiser, é só querer, faça a sua escolha.
somos sempre um bocado a obra do acaso, somos a obra da circunstância, né? e do acaso, que é muito real, a minha vivência, pelo menos, diz-me isto, não é? Apesar de tudo, vamos construindo segmentos ideários, segmentos de visões das coisas, do mundo envolvente, etc., não é? E depois vamos fazer escolhas, não é? E são essas escolhas que eu tento fazer. E em termos de uma ordem que sobreviva, não é? Este caos, esta situação dramática que é a própria existência. Isto é um conjunto de questões, não é? Que vão bater umas nas outras e é através desse combate que depois surge, digamos, uma dada identidade e a possibilidade de escolha, não é? E essa escolha, digamos, de facto, eu verifico, talvez, até nos temas que uso para a própria pintura, que há alguma sombra no sentido de tristeza, de alguma amargura. Partimos de uma ideia que não é consubstanciada numa forma específica e que avançamos num vazio enorme, não é? E preenchermos esse vazio com substância e com determinação de uma ideia. Para alcançar estes resultados, o Justino Alves tem eu chamei isso num texto que escrevi, uma dolorosa procura dessa forma. Ou seja, todo o trabalho de Justino Alves é um fazer e desfazer, até encontrar esse excesso final da forma e dessa combinação de sinais vários, não é? Que depois vão produzindo novos sinais. Na medida em que nós o que sentimos quando olhamos para a sua obra é um encadeamento de todas estas faces. É uma pintura de inteligência, é uma pintura que não cede, digamos, a aparatos de espetacularidade. É uma pintura de construção, digamos, de manufactura rigorosa e de pensamento igualmente rigoroso,
de escrutinação das formas e de sucessivo trabalho sobre elas, sempre até chegar a um limite de exaustão e que, propondo-nos através das suas pinturas, não anedotas, ilustrações ou legendas sobre coisas que são exteriores à pintura, mas sim é um exercício sobre a pintura. É nesse particular que ele me interessa como autor e me interessa como autor individual, entre muitos outros. A prática da pintura hoje tem que ser ou deve ser orientada noutro sentido que não seja exclusivamente a procura da originalidade. Porque, de facto, ser original hoje é realmente muito difícil. A pintura é uma arte com séculos, portanto, com muitos praticantes ao longo de todo esse tempo, o que faz com que a procura da originalidade seja hoje um processo complexo e difícil de conseguir. Mas é evidente que mantém-se a ideia que faz com que alguém que escolhe a pintura como forma de expressão ter, de facto, razões para o ter feito. No caso do Justino, aquilo que eu encontro é exatamente uma razão profunda que determina que o Justino não pudesse ser outra coisa que não pintor. E, portanto, é evidente que isso é claramente manifesto, quer na forma como trata, portanto, a matéria, como usa a cor, como elabora a composição, que são claramente de pintor, e dessa forma encontro na sua obra, portanto, uma força e ao mesmo tempo uma sensibilidade que lhe dão um lugar bastante próprio dentro daquilo que é a contemporaneidade em Portugal. Uma das primeiras coisas que acho que temos que dizer é que na obra do Justino Alves não há aquela dicotomia entre figurativo e não figurativo, que foi algo que durante muitas décadas do século XX fantasmagorizou um pouco a crítica da arte e o público, não é? É um pintor abstrato ou é um pintor figurativo? Essa questão está ultrapassada na obra do Justino Alves. É evidente, e a primeira questão que temos que dizer é que ela não procura representar o mundo exterior ou qualquer coisa do mundo exterior relativamente à qual o pintor exercesse um trabalho subjetivo de apropriação, de transformação. A obra do Justino Alves se representa alguma coisa, ou melhor, até eu diria quase ela apresenta, é a teoria do próprio Justino Alves sobre a pintura. É uma exposição plástica de uma teoria sobre a pintura. Portanto, ele faz pintura teorizando sobre a pintura. E é talvez nisso que reside a maior originalidade de Justino Alves. O modo como o Justino Alves se relacionava com os alunos era de uma forma extremamente... Ele tinha a capacidade de poder induzir e gerar interrogações e incentivos e, digamos, e fazer com que nós olhássemos para o nosso próprio trabalho de uma forma que se poderia classificar como quase uma não presença. Ele tinha uma forma de passar e fazer-nos refletir que era, digamos, era extremamente subtil, era uma forma muito... tinha uma sofisticação particular de uma espécie de uma não presença. Isso era muito interessante, porque o silêncio gerado, digamos, em torno da passagem dele na classe, era um silêncio pleno de, digamos, de respostas, pleno de sugestões, pleno de uma presença que, de facto, se repercutia posteriormente na forma como nós descobríamos coisas no trabalho que até aí não tínhamos tido capacidade de prever.
A pintura do Justino é exatamente uma pintura que capta com alguma facilidade, portanto, o entusiasmo das pessoas que não são propriamente, portanto, entendidos, portanto, em arte, porque joga exatamente com a emoção e com os sentidos, portanto, que são características que não precisam de ser educadas, podem estar com as pessoas. Eu quero dizer que alguém que tenha sensibilidade, mesmo que essa sensibilidade não tenha um suporte, portanto, que seja um suporte de informação, facilmente conseguem estabelecer uma relação de afinidade com a pintura do Justino Alves. O êxito que o Justino Alves tem não está justificado apenas pelas questões de investimento da parte de alguns galeristas ou da parte de alguns colecionadores. Está, sobretudo, relacionado com o enorme gosto que as pessoas têm pela pintura do Justino. De facto, essa capacidade de comunicação que uma pintura finalmente tão culta, tão decantada, tão exigente na sua própria fatura e na sua própria processualidade, consegue ter uma resposta pública tão grande, é porque é de facto uma excepcional pintura, se não podemos ter dúvida nenhuma. Ser pintor parece hoje em dia, apesar de tudo, ser uma espécie de caso extraordinário, tudo indica ser uma espécie em vias de extinção. Ou pelo menos assim o entendem um conjunto de pessoas que repetidamente e sempre de uma forma bastante notória, muito ruidosa, anunciam a par e passo a morte da pintura. A pintura, pelos vistos, parece que não presta muita atenção a estes comentários e tanto que não a presta que os pintores continuam a pintar e o pintor Justino Alves é um desses pintores. Justino Alves é um pintor e é um pintor que se afirmou, portanto, num período em que a pintura, de facto, não era aceite como determinante portanto, das tendências que de alguma forma caracterizavam portanto, a contemporaneidade. É claro que nessas circunstâncias o trabalho não podia ser fácil. E não foi. Teve que sobreviver a 2 décadas que foram de facto muito complicadas para os pintores, a década de 70 e a década de 90, a de 80 nem por isso, mas a determinação e a coerência do seu trabalho hoje legitimam em absoluto essa opção. Continua a pintar, silenciosamente, da forma como sempre eu o conheci, de uma maneira, de uma discreção quase sagrada, de uma espécie de um retirar para dentro da sua inteligência, um retirar para dentro da sua espiritualidade, para dentro da sua busca, que é claramente uma busca que parte de si mesmo, não está ancorada em quaisquer exigências de demonstração do real ou justificação do real, não persegue intrinsecamente as polémicas da história da arte, não persegue as modas que sucessivamente se vão afirmando no mercado para com a mesma rapidez desaparecerem. O Justino Alves é um pintor. A procura é, desde logo, uma procura intelectual. E, se quiser, não apenas intelectual, mas também espiritual. Porque a procura meramente intelectual não tem atrás de si a dimensão afetiva que a procura espiritual contempla. Portanto, o Justino, quando faz a sua obra, também procura essa satisfação afetiva que lhe é dada pelo alcançar. Esse alcançar ascético da justeza da obra, é interessante ele chamar-se Justino também, não é? Da justeza da obra, daquilo que é o limiar da obra na sua perfeição, ou na perfeição que ele de facto, por um lado intelectualmente acha que é inalcançável, mas a mão persiste em procurar.
não é? E, portanto, essa duplicidade faz com que não seja apenas uma pintura intelectualizada, que seria fria, mas uma pintura profundamente cheia de paixão, que está na execução, na procura atormentada pela perfeição. Agora, em relação propriamente ao trabalho e à sua feitura, é óbvio que é um percurso de altos e baixos, não é? Em que há guerras ganhas e guerras perdidas, não é? E aí este movimento de construção e de enriquecimento do que é a ideia que propomos realizar, não é? Tem esses momentos de quedas e levantamentos, mas também tem momentos de grande sublimação, e isso é muito interessante. Quando nós temos uma luta infindável para determinar uma ideia e uma imagem, e estamos a passar por momentos na execução em que as coisas não correm nada bem, em que tudo sai tudo com o que não devia sair, em que nós sabemos o que queremos e nada acontece, e de repente, como por situação quase que miraculosa, há um pequeno ato, às vezes é um pequeno ato, e resolve toda aquela questão. E isso não acontece muitas vezes, é raro, muito raro. Mas já me aconteceu. E quando isso acontece também, normalmente o que eu verifico a posteriori, e até às vezes num certo distanciamento no tempo, é que esses quadros são quadros cheios de força e cheios de presença. O arte criativo é uma intemporalidade. Ou seja, o ato que hoje é processado, daqui a 1000 anos continua de pé. Não é? É isto. A questão é esta. Só que essa capacidade de subsistir está ligada à matematização, ou seja, a dados quase que de ordem. Digamos, eu posso, num dado momento, pegar na fórmula do Einstein, percebe? Pegar no discurso do Bertrand Russell, pegar na sinfonia de Mozart e pegar na poética por exemplo, da Sofia, que me recordo agora do momento, não é? E tudo isto está. É um mesmo momento com uma expressão diferenciada e com, provavelmente, direções também. Não é? Mas isto acaba tudo por estar ligado. É uma métrica, percebe? Que em si mesma consubstancia o tempo. Estes atos são muito importantes para quem os faz. Eu diria que são de uma importância vital, porque neles são postos a vida por inteiro, não é? Quer dizer, não é posto, não é uma citação gratuita ou casual. Nós estamos lá todos, eu estou lá todo, não é? E, portanto, é de uma importância enorme.
se de repente se fizesse claridade. Quer dizer, há uma penumbra qualquer que nos tapa, que nos cega, digamos, na capacidade de definir. E por qualquer razão, um vento, uma coisa qualquer, e a nuvem desfaz-se, percebe, e faz-se uma claridade enorme, digamos, mas concreta. Quer dizer, é uma realidade insufismável para mim. Tem-me acontecido. Quer dizer, é claro, era evidente, era tão evidente que fosse assim, como é que eu não percebi?